Aumente o volume e ouça Crioula FM. A rádio que você ouve em casa, no trabalho, pela internet, em todo lugar. A frequência máxima do sucesso. São 12 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News, com a jornalista Cleonice Baessa. Muito boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Crioula News. E vamos às manchetes que marcam a atualidade desta terça-feira. Crioula News. Títulos. Cabo Verde pede ajuda externa em investigação a acidente que matou 8 militares. O CID critica a situação precária em que vivem trabalhadores do setor hoteleiro na Ilha do Sal. Cabo Verde Airlines deverá voltar a voar para Paris em 23 de julho. Pelo menos 60 civis mortos em massacre no Burkina Faso. Evi Pereira sagra-se campeã da 2ª Divisão de Portugal com o Racing Power Futebol Clube. Crioula News. Sociedade. As Forças Armadas solicitaram ajuda externa para investigar um acidente de aviação que provocou a morte a 8 soldados que iam combater um incêndio no Parque Natural na Serra Malagueta. Em causa está o incêndio que deflagrou em 1 de abril na Serra Malagueta e Figueira das Nauas, na Ilha de Santiago, 50 km a norte de Praia, cuja coordenação ao combate foi assumida pela Proteção Civil com apoio no terreno de militares e bombeiros. No dia seguinte, uma viatura das Forças Armadas de Cabo Verde despistou-se quando seguia para o local num acidente que provocou a morte a 8 militares, tendo ainda morrido nestas operações um técnico daquele parque. Na altura, as Forças Armadas iniciaram uma investigação para apurar as causas e os fatores contributivos que possam ter estado na origem do acidente, avançando que o mesmo está em fase avançada. A ajuda de entidades externas, nomeadamente no que concerne à peritagem técnica, versa sobre o estado operacional da viatura, bem como a reconstituição do acidente. Dos 23 feridos do acidente, a instituição informou que 21 já tiveram alta hospitalar, sendo que 9 estão na Policlínica Militar, sob acompanhamento médico e reabilitação, e 2 permanecem internados no Hospital Universitário Agostinho Neto com quadro clínico favorável. O incêndio, que gerou grande debate na sociedade cabo-verdiana, destruiu quase 850 hectares de terreno rural e florestal, segundo o levantamento feito pelo investigador Nuno de Santos Loureiro, diretor do mestrado em Sistemas de Informação Geográfica da Universidade do Algarve, e provocou perdas irreparáveis em espaço rural e florestal que se estendeu pelos concelhos de Santa Catarina e Tarrafal. O coordenador do Programa Nacional de Doenças de Transmissão Vectorial assegurou hoje que Cabo Verde continua sem casos locais de paludismo, mas que tem registrado anualmente uma média de 25 a 30 casos importados. Em entrevista à Infopress, no âmbito do Dia Internacional de Luta contra o Paludismo, assinalado hoje, António Moreira considerou que a situação é favorável, tendo em conta que o país está há aproximadamente 5 anos e 3 meses sem registro de casos locais, de modo que trabalha para que seja reconhecido como um país isento do paludismo autóctone. Segundo António Moreira, o Programa Nacional tem feito uma vigilância ativa e epidemiológico, sobretudo na porta de entrada nos aeroportos internacionais que têm ligação com países endémicos de paludismo. Isto porque, informou, nos últimos anos tem aumentado o número de ligações aéreas e entre esses países, pelo que, acrescentou, o arquipélago tem trabalhado com as fronteiras, aeroportos e portos.
Conforme realçou, Cabo Verde tem trabalhado na sensibilização dos profissionais nos aeroportos para que haja informação dos sinais do paludismo, assim como com as agências nacionais de viagens, no sentido de informar melhor os passageiros, além de outras formas de combate no terreno. O coordenador nacional lembrou que depois da epidemia de 2017, com o registro de 422 casos, desde aquela data, o último caso de paludismo local ocorreu no início de janeiro de 2018, tendo justificado este ganho como medidas implementadas a partir daquela data. Sob a orientação da OMS, recordou que está sendo implementado um plano de prevenção da reintrodução do paludismo, considerando que o desafio agora é abraçá-lo e continuar, uma vez que, conforme afirmou, pode-se até baixar a densidade, mas que a eliminação do mosquito é difícil. Contudo, endereçou uma mensagem a solicitar a todos para continuarem juntos, estarem atentos, investirem mais no ambiente, nos profissionais, na população, empoderando a população em relação à doença, porque advertiu, só assim é que poderá manter este ganho. Crioula News Política. O vice-presidente da UCID na Ilha do Sal, Aldirley Gomes, criticou esta segunda-feira no Sal a situação de cada vez maior precariedade em que vivem os trabalhadores do setor hoteleiro, enquanto o governo anuncia fervorosamente a retoma do turismo e novos investimentos. O líder local da UCID fez essas críticas durante uma conferência de imprensa convocada para abordar a precariedade laboral na ilha, com foco no setor do turismo, no momento em que se aproximam as celebrações do Dia do Trabalhador, assinalados a 1 de maio. Os grupos hoteleiros, com largos sorrisos, anunciam aos quatro ventos casa cheia, altas taxas de ocupação. A taxa turística atingiu valores históricos no primeiro trimestre do ano. A taxa de segurança aeroportuária revela-se extremamente eficiente, tendo já rendido na ordem dos bilhões. Mas então, e os trabalhadores? Tanta abundância anunciada ressalta à vista a situação de cada vez maior precariedade em que vivem os trabalhadores do setor hoteleiro. Contratos precários, salários precários e sempre em atraso, a não liquidação das contribuições da Previdência Social, alta frequência de assédio moral e assédio sexual, retaliações em catadupa contra os trabalhadores, enquanto registamos, por outro lado, a mais completa omissão das instituições do governo. O dirigente político local concluiu, reiterando que os trabalhadores no Sal, concretamente, estão a perder poder de compra face ao aumento generalizado dos preços dos bens de primeira necessidade, alto custo da habitação, aumento dos combustíveis, impostos, aumento dos transportes, a falta de proteção da segurança social, graves problemas no sistema de saúde, entre outras situações. Devemos assumir um compromisso claro de agir implacavelmente na salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, dos cidadãos, que estão vendo agravar diariamente o alto custo de vida na Ilha do Sal, perdendo o poder de compra face ao aumento generalizado dos preços dos bens de primeira necessidade, alto custo de habitação, aumento dos combustíveis, impostos, aumento dos transportes, a falta de proteção da segurança social, graves problemas no sistema de saúde, sistema de educação em colapso, tudo isso enquanto os governantes seguem cantando por este país fora os milhões da galinha dos ovos de ouro. Tal riqueza pode e deve dar mais dignidade aos trabalhadores, que são quem dão as costas para suportar o peso desta mesa farta.
Ao fazer essa leitura, Alderley Gomes finalizou dizendo que compreende que nunca o país alcançará o objetivo de uma oferta de serviço de qualidade se não for garantida dignidade à força de trabalho, que é, conforme disse, a força motriz da indústria. Crioula News, Economia. A Cabo Verde Airlines deverá retomar os voos de ligação entre França e Cabo Verde a partir do próximo mês de julho, conforme foi anunciado este sábado pelo Ministro das Comunidades, Jorge Santos, confirmado depois pela PCA da empresa, Sara Pires, durante o primeiro Salão Internacional de Empresas e Investimentos da Diáspora Cabo-Verdiana, que decorre em Paris. Segundo uma nota do Governo, publicado este domingo, a PCA da TACV informou que a ligação aérea entre Praia, Sal e São Vicente e a capital francesa poderá ser restabelecida a partir de 23 de julho com o Boeing 737 BMAX, ou seja, Morabeza, aparelho que deverá chegar ao país nos próximos meses. No passado, dia 7 de abril, a Companhia Aérea Nacional lançou uma campanha de votação pública para escolher o nome do mais novo Boeing, que deveria ser chamada de Morabeza. Na altura do lançamento da campanha, a Infopress avançou que a companhia aérea vai contar a partir de julho com esse avião alugado em regime de leasing diretamente da fabricante a Boeing. Com a chegada de Morabeza, a Cabo Verde Airlines estará em condições de fazer outras rotas para além de Lisboa. Aliás, numa notícia publicada no passado dia 16 de março, o jornal brasileiro O Povo informou que a secretária de Turismo do Ceará afirma que há diálogos que vão resultar no retorno da Companhia Fortaleza. Entretanto, em maio de 2022, em resposta a uma pergunta dos deputados durante uma audição na Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Nacional à privatização da Companhia de Bandeira Nacional, a presidente do Conselho de Administração da TACV, Sara Pires, tinha anunciado que a companhia aérea estava em processo a aquisição de um avião para retomar as operações para Boston, Brasil e Paris. 12 horas e 12 minutos, momento agora para uma curta pausa e voltamos já a seguir com mais atualidades informativas. Crioula News, aqui você mantém informado. Crioula FM 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre mesmo. Todo dia te trazemos sempre novidade. Todo dia na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM. A rádio que está frente do tempo. Crioula FM, a marca da qualidade, a marca do sucesso. Crioula News. Renovados os votos de boa tarde, momento agora para mais atualidades informativas. Crioula News Internacional. Pelo menos 60 civis foram mortos numa aldeia no norte do Burkina Faso por homens que envergavam uniformes do exército do país. Num comunicado, o procurador-geral da região disse ter sido informado pela polícia que na aldeia de Karma, na província de Yantega, cerca de 60 pessoas teriam sido mortas por pessoas vestindo uniformes das Forças Armadas do Burkina Faso. Portanto, moradores citados pela agência de notícias France Press disseram que mais de uma centena de pessoas em motocicletas e carrinhas de caixa aberta invadiram a aldeia de Karma na quinta-feira. Dezenas de homens e jovens foram executados por esses homens vestidos com uniformes militares. Os sobreviventes referiram um número mais elevado de vítimas mortais, ou seja, cerca de 80 mortos. Há também feridos que estão a ser tratados, segundo o procurador,
nas estruturas de saúde. Lamine Caburé deixou um apelo a todos os que tiveram informação sobre o ataque e acrescentou que os autores destes fatos teriam levado diversos bens. A aldeia de Carma fica a cerca de 40 km de Aurema, perto da fronteira com o Mali, e atrai muitos garimpeiros ilegais. Na quinta-feira, a junta militar no poder, no Burkina Faso, abriu investigações a alegadas violações dos direitos humanos pelas forças de segurança após a divulgação de um vídeo que sugere uma execução extrajudicial de 7 crianças numa base militar. Crioula News Desporto. A futebolista internacional cabo-verdiana Evi Pereira sagrou-se campeã da 2ª Divisão de futebol feminino em Portugal com o Racing Power Futebol Clube, equipa fundada em 2020. No último fim de semana, o Racing Power Futebol Clube venceu o Famalicão por 3-0 e terminou o campeonato com 33 pontos, mais 12 que o Benfica B, que se quedou na 2ª posição. Para esta conquista, Evi Pereira contribuiu com 5 golos em 23 jogos, nesta que foi a sua primeira época no clube. Na próxima temporada, o futebolista natural do bairro de Eugênio Lima, na cidade de Praia, regressa à primeira divisão, onde já esteve ao serviço do Benfica e do Sporting de Braga. No Benfica, conquistou um campeonato da 2ª divisão, uma supertaça, uma taça de futebol e pelo Sporting de Braga ganhou uma taça da Liga. No seu palmarés, conta ainda mais uma supertaça vencida ao serviço dos Valadores Gaia. Em Cabo Verde, a futebolista de 29 anos representou o Seven Star e em Portugal começou no Atlético Oriense, onde esteve por 2 temporadas. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News, informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. Já baixou o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Aumente o volume e ouça. Crioula FM. A rádio que você ouve em casa, no trabalho, pela internet, em todo lugar. A frequência máxima do sucesso.